Querido irmão em Jesus, nós queremos dar continuidade a essa série de ministrações sobre hermenêutica bíblica. Nós falamos nos vídeos anteriores que a hermenêutica é a ciência da análise e da interpretação. E ela não se restringe à análise bíblica, teológica, ela atua também em outras áreas, né? Ela atua na área jurídica, na área histórica, ela analisa também, interpreta os fenômenos socioculturais. Nessa área aqui, bíblica teológica, a hermenêutica é brilhante. É por isso que Paulo diz aqui, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O que significa manejar bem a palavra da verdade? É interpretar bem a palavra e aplicar bem a palavra. Observa que ele fala de palavra da verdade. A gente vive uma cultura relativista. Desde quando o filósofo pré-socrático Protágora disse que o homem é a medida de todas as coisas, aí surge espécie de um relativismo. Né? Relativismo moral, cultural, na área teológica. Aí deixa de existir verdade absoluta, tudo passa a ser relativo. Não é isso? E esse relativismo exacerbado, ele abre espaço para o subjetivismo. E para o subjetivista, a verdade está na cabeça dele. Não existe verdade exterior. Ele se contrapõe ao realismo, que para essa corrente de pensamento, o realismo, a verdade é externa à consciência. A verdade ela é objetiva. O realismo dá ênfase ao objeto. Já o idealismo subjetivista não, dá ênfase ao sujeito. Aí o sujeito vai para as redes sociais achar que só ele interpreta bem a palavra. Ele é o dono da hermenêutica, ele domina a hermenêutica e só ele tem a verdade com relação à interpretação da Bíblia. Só o seu grupozinho está salvo. Essa pessoa precisa estudar hermenêutica. Na realidade, trata-se de um subjetivista. Ele acha que a verdade está na cabeça dele. Ele precisa entender que ele só está trazendo contenda. Isso chama-se contenda. Aí quando Paulo fala assim, olha, maneje bem, Tito, a palavra da verdade, ele não está dizendo seja um subjetivista, não. Não seja um detentor da verdade, não. Entendeu? Não. Olha, nós falamos em aulas, em vídeos anteriores, sobre princípios de interpretação. Não é isso? Falamos sobre a contextualização do texto, lembra? E ficamos aí. Na contextualização do texto, falamos sobre 3 tipos de contexto: o simples, o remoto e o histórico, lembra? Mas um outro princípio de hermenêutica, que eu diria que esse é determinante para a compreensão do texto, é a identificação do tipo de texto. Que tipo de texto você está interpretando? Que tipo de texto você está lendo? Hermeneuticamente falando, existem muitos tipos de textos. Vamos falar sobre alguns. O texto descritivo é aquele que descreve uma situação, uma história. Já fala uma descrição. O texto prescritivo. O que é o texto prescritivo? Aí vem logo à sua cabeça a ideia de uma prescrição médica. Quando você vai a um médico, ele examina você, dá o diagnóstico, em seguida ele prescreve. Quem vai curar você não é o diagnóstico, é a prescrição, que você vai comprar o remédio para ser curado. Então pega por base isso. Então, o que é um texto prescritivo? É aquele texto que tem princípios norteadores para a sua vida. Você vai aplicar o texto à sua vida, porque ele é prescritivo. O texto injuntivo é aquele que tem uma injunção.
O que é uma injunção? É uma ordem, é passo por passo. Entendeu? E existe aquele texto que é aquele texto dissertativo, né? É uma dissertação. Essa dissertação pode ser argumentativa ou expositiva. Então existem vários tipos de textos. É preciso fazer a identificação. Amém? Outro princípio de hermenêutica que é também determinante para uma hermenêutica plausível é a identificação dos implícitos textuais. Identificação dos implícitos textuais. Mas o que são os implícitos textuais? São as informações que estão no texto. E essas informações estão implícitas. Não estão claras, estão implícitas, ocultas no texto, escondidas no texto. E essas informações implícitas dividem em pressupostos e subentendido. O que é um pressuposto? Pressuposto é uma premissa, é uma proposição, é uma verdade que está no texto, mas não está clara. E o subentendido é aquilo que não está no texto, mas que fica a critério do leitor, do intérprete, do observador. São as deduções, são as inferências que ele vai fazer do texto. Vamos dar algum exemplo? O apóstolo Paulo chega numa determinada cidade, na sua segunda viagem missionária, ou é terceira, ou é primeira, e ele fala, chegou salvação a esta cidade. Expressão de Paulo. Então, qual é o pressuposto desta fala? Eu disse que os implícitos textuais, eles estão na comunicação, tanto verbal como escrita, eles estão na comunicação. Olha, chegou salvação a esta cidade. O verbo chegar é o indicador do pressuposto. Então, o que pressupõe o texto? Que antes a cidade não tinha salvação. Entendeu? Entendeu? E quais os subentendidos do texto? Aí subentende que, infere que, deduz que não tinha salvação, porque o povo era incrédulo, o povo era idólatra, o povo não queria nada, havia rejeição a Jesus. Observa que os subentendidos, eles são pragmáticos. Você pode deduzir do texto, pode depender do texto de forma pragmática, para defender o seu interesse, as suas convicções religiosas. Observa-se que os pressupostos estão no texto, são verdades inquestionáveis, irrefutáveis, eles estão no texto, entendeu? Cabe ao observador descobrir. Agora, os subentendidos não estão no texto, fica a critério do observador, entendeu? Veja o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele fala, e agora a coroa da justiça me está preparada. Qual é o pressuposto desta fala de Paulo? Quando ele fala agora. Então a expressão agora, ela indica o pressuposto. Quando ele diz agora, quer dizer, antes não tinha coroa. Antes de combater o bom, ele não tinha certeza de coroa, de salvação. Mas depois que ele combate o bom combate, quando ele encerra a sua carreira, agora ele tem certeza que existe uma coroa no céu. Entendeu? E quais os subentendidos do texto? Subentende que, infere que, deduz que. Ele não tinha a coroa antes porque ele era um fariseu, porque ele não queria nada com Jesus, era um perseguidor. Aí surgem as deduções do texto. Entendeu, querido, o que é um pressuposto e um subentendido? A gente vive numa época em que poucas pessoas dão essa importância para a teologia, né, para a hermenêutica bíblica, né? Outro princípio aqui de hermenêutica importantíssimo, né? Esse é muito importante,
é a análise semântica do texto. Por que análise semântica do texto? A semântica é um ramo da linguística. Ramo da linguística que trata do significado cultural das palavras. Porque as palavras mudam semanticamente o seu significado. Então, cada cultura dá significado e sentido a uma palavra. A semântica trata também de palavras polissêmicas, de ambiguidade das palavras. Às vezes uma palavra ela tem vários significados, a palavra às vezes é ambígua e a semântica trata dessas questões. A semântica também habilita você para identificar num texto a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem conotativa é aquela linguagem metafórica, a conotativa, e a denotativa é a linguagem real, é a usual, é a que está no dicionário. Entendeu? Então, faça análise semântica do texto. Vamos ver Jesus Cristo usando de uma linguagem conotativa. Vamos ver. Jesus, eu diria que ele foi o mestre da retórica. Ele sabe estabelecer diálogo. Ele foi o mestre da oratória. Jesus foi o grande mestre da dialética, do diálogo. Entendeu? Ele usou muitas figuras de retórica, porque ele é o mestre da retórica. Então, quando ele disse, olha, eu sou a videira e vós as varas. Eu sou a videira e vós as varas. Observe que ele não é uma videira e nós não somos varas. Ele está usando uma linguagem conotativa. Se ele falasse assim, aquela árvore é uma videira, ele estaria usando uma linguagem denotativa, real, usual. Mas quando ele diz que eu sou a videira e vós as varas, ele está usando uma conotação, uma linguagem conotativa. Entendeu? Conotativa. Mas, queridos, nós falamos também em vídeos anteriores sobre algumas figuras de retórica. Lembra? Muitas figuras de retórica. Muitas figuras de retórica. Deixa-me te falar. Existe uma pessoa que não quer que você estude teologia. Não quer que você seja um hermeneuta, um exegeta. Sabe quem é? É aquele líder opressor. É aquele líder ditador. Porque o sistema religioso que ele representa, o sistema, ele é perverso. Por que perverso? Porque ele coisifica a pessoa, desumaniza a pessoa e aliena a pessoa. E o representante do sistema, que é aquele líder opressor, aquele pastor que não quer que você estude a teologia. Ele quer que você fique alienado, aquele crente incauto que fala amém para tudo. Entendeu? Ele não quer que você estude teologia porque ele sabe que a teologia é uma área muito ampla, muito vasta. Ela atua em outras áreas do conhecimento, ela atua na sociologia, na antropologia, na história, na filosofia. Então a teologia ela integra com outras áreas do conhecimento e a teologia habilita você para interpretar bem a Bíblia. E quando você interpreta bem, você vai atropelar esse líder ditador, que você vai descobrir nas pregações dele uma certa fragilidade teológica. Você vai descobrir que ele comete alguns erros de interpretação, erros de aplicação. Você vai perceber que ele não é um exegeta, ele não sabe interpretar, não sabe aplicar e fala muita besteira no púlpito, inclusive heresia no púlpito. Então fuja desse sistema opressor, fuja deste pastor que não quer que você estude. Ele, para evitar que você estude, ele cria na igreja dele aquele curso de teologia, aquela teologiazinha rasa, voltada para dogmas de igreja. Entendeu? Mas essa teologia é para fortalecer essa relação de dominação que ele estabelece com os seus liderados. Primeiro porque ele não está academicamente preparado para estudar teologia. Ele não passou por uma faculdade de teologia e filosofia. Entendeu? Então, qual o conselho que eu lhe dou? Procure uma escola de teologia, que seja uma teologia nível básico, nível médio, bacharelado, mestrado ou doutorado. Mas procure uma escola de teologia, uma faculdade devidamente credenciada, professores academicamente preparados, que tenham licenciatura para ensinar. Fuja do sistema, que o sistema é opressor.
Fuja deste pastor opressor que não quer que você estude. Ele não passa de um alienador. Entendeu, querido? Ele não passa de um alienador. Vamos ver aqui. Nós falamos em vídeos anteriores, eu quero continuar rapidinho com vocês. Falamos sobre algumas figuras de retórica, lembra? Falamos sobre o eufemismo, falamos sobre a prosopopeia, falamos sobre o antropomorfismo, falamos sobre a hipérbole, lembra? E eu diria, existe aqui uma figura de retórica muito utilizada pelos escritores bíblicos, que é o sarcasmo. O que é um sarcástico? O sarcástico é aquele que trata as pessoas de uma forma insultuosa e até desrespeitosa. Mas o sarcasmo faz parte da comunicação, tanto verbal como escrita. É uma figura de linguagem presente na Bíblia. Então a gente não pode agora demonizar tudo, espiritualizar tudo. Aí você usa de sarcasmo. Todo mundo usa de sarcasmo. O sarcasmo tem uma certa semelhança com a ironia e com a satirização. Em algum momento você ironiza, em algum momento você satiriza, em algum momento você é sarcástico. Então o sarcasmo é uma figura de linguagem que dá expressividade à comunicação. Entendeu? Que dá expressividade à comunicação. E os escritores bíblicos, para tornar mais compreensível a teologia deles, todos eles usam de figuras de retórica, figuras de linguagem. E o sarcasmo é uma forma insultuosa de você lidar com as pessoas. Olha bem para você. Vamos ver lá Elias, quando ele depara ali com os profetas de Baal. Lembra? Ele começa a usar de uma expressão sarcástica. Onde está Baal? Ore mais alto. Ele não está ouvindo. Então observe que ele estava ridicularizando, insultando os profetas de Baal. Então o sarcasmo é parte da comunicação, é uma figura de retórica. Veja que no livro de Lucas, veja o escritor Lucas usando aquele sarcasmo. A cidade de Cafarnaum, ela foi julgada, condenada e estava prestes a ser sentenciada, mas antes da execução da sua sentença, veja o que Lucas diz, veja o sarcasmo de Lucas, veja a ironia de Lucas. Ele diz, olha, ó tu, Cafarnaum, subirás até o alto céu, mas até o inferno tu te precipitarás. Entendeu? É como você falar assim para alguém que não crê em Deus, para alguém que não crê em Jesus, é como você falar assim, você vai para o céu. Você está usando de sarcasmo. Entendeu? Você já até parou com a situação, já que você vê alguém que está escandalizando o evangelho, alguém que está usando de escárnio, e você fala assim, é como você falar assim, você vai para o céu da boca da onça. Então você, para usar essa expressão que ela é pesada, você fala, não, você vai para o céu, sim, você vai. Você está usando de sarcasmo. Aí Lucas fala aqui, olha, ó, tu, Cafarnaum, tu vais subir ao céu, mas de lá tu te precipitarás para o inferno. Queridos irmãos, outra figura de retórica muito usada na Bíblia é o apóstrofe. O que é o apóstrofe? É uma figura de retórica muito usada pelos escritores bíblicos. O apóstrofe é a espécie de uma evocação às divindades. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, onde tu estás? Por que tu te calas? Por que tu te estás vendo tantas injustiças sociais e tu se omite a agir? Por que não pune o opressor? Por que não alivia o oprimido? Então você está usando de apóstrofe. Isso está presente em toda a comunicação. Entendeu? Então eu diria que o apóstrofe é uma expressão de um sentimento de indignação. Você está indignado com alguma coisa, aí você exterioriza aquilo. Vamos ver o sarcasmo no livro de Abacuque, logo lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz, até quando, Senhor, clamarei, tu não responderás? Até quando tu estás vendo a opressão e tu não punes o opressor, o oprimido e tu não alivia o oprimido? Por que tu estás em silêncio, ó Deus? Abacuque estava usando de apóstrofe. O apóstrofe é necessário, mas ele é perigoso.
E ele é adoecedor. Ele pode somatizar. Entendeu? E pode levar muitos até a trilhar o caminho a defender ideias ateístas. Veja quem mais usou na Bíblia de apóstrofe. Não foi Davi, não, foi Asaf. Ou foi Asaf ou foi Davi, um dos dois. Ele diz o seguinte: Deus, por que tu te calas quando o ímpio opressor prospera no teu caminho? Por que tu te calas? Para que me adianta ter uma consciência limpa e um coração sadio, sendo se a cada manhã eu sou afligido, ó Deus? Ele estava usando uma de apóstrofe, muito perigoso. Quantas vezes você usou essa figura de retórica? Muitas vezes até sem pensar, sem refletir, você usou essa figura. Deus, por que tu permite tantas coisas? Por que tu te calas? Crianças morrendo de fome. Por que tantas injustiças sociais, ó Deus? Por que, ó Deus, estamos diante de uma pandemia e tu não fazes nada? Aquele que usa de apóstrofe esquece de um detalhe, de que Deus tem atributos que eles são incomunicáveis, intransitivos. E o tempo dele não é o nosso. Ele é atemporal e é intemporal. São duas coisas diferentes, são dois atributos de Deus. A sua intemporalidade e a sua atemporalidade. E ele é também imperscrutável. Não se deixa perscrutar. Não se deixa sondar, penetrar. Entendeu? Mas Asaf, ele parou para refletir e chegou à seguinte conclusão: eu não vou usar de apóstrofe, eu não vou mais questionar. Aí ele entrou no santuário. Ele diz: até que eu entrei no santuário. E essa linguagem que ele usa aí não é uma linguagem denotativa, é uma linguagem conotativa. Não foi santuário no sentido de tempo físico. Ele está usando aí uma conotação. Entendeu a importância das figuras de linguagem, das figuras de retórica? Não se pode fazer uma interpretação bem feita do texto. Não se pode fazer uma exégese plausível se você não atentar para essas figuras de retóricas, para essas figuras de linguagens. Que Deus, em sua graça, te ilumine.